Saudações a todos. Aqui mais uma vez a gente tentando trabalhar, divulgando as novidades da saúde e discussões importantes na contemporaneidade. E hoje eu quis abordar um assunto mais do que especial, que seria a crise da saúde, né? Vocês vão ver através de vários meios de comunicação e da mídia algumas reportagens até um pouco grandiosas e talvez até um pouco manipuladas pela própria mídia, relacionando aos mais médicos, ao preconceito à medicina cubana, que indiscutivelmente é uma medicina altamente baseada em evidências e que trabalha muito com a relação do humanismo que falta tanto na nossa medicina atual. Eu não estou referindo aos médicos em si, sim aos biomédicos, que não são os formandos ou formados em biomedicina, mas nós, fisioterapeutas, odontólogos, os próprios médicos, entre outros da saúde. Eu queria abordar primeiro sobre a maior crise da saúde atual, que é a máfia grandiosa da indústria da doença, que é a indústria farmacológica. Já sabemos através de artigos desde a década de 70 para cá que grandes empresas, que a gente não pode nomear, mas que todos vocês já utilizaram algum medicamento de alguma delas, utilizam de um lobby muito grande em relação à medicalização. Sabemos também que alguns profissionais da medicina, entre outros profissionais como da saúde, como eu, recebem desses laboratórios benefícios financeiros, benefícios de inscrições de congressos internacionais ou simpósios, para que a gente promova a qualidade de vida desses pacientes através dessa medicalização, que muitas vezes é uma medicação que não tem tanto uso funcional, ou a aplicabilidade requer muito mais do que um cuidado do profissional que estuda para poder informar a medicação para esse paciente. Essas empresas elas acabam atrapalhando a própria qualidade de vida do cidadão, atrapalhando também com que as outras terapias se manifestem de muito maior precisão e eficácia, como a acupuntura, a homeopatia, as massagens, a medicina ayurvédica, antropológica, antroposófica, entre outros, né? Então, a indústria da doença, que a gente chama como indústria farmacológica, ela deve ser indicada sim, obviamente, os medicamentos são funcionais para determinados quadros, né? Mas não existe um medicamento específico para qualquer doença. Desde a década de 60, haviam datados pela OMS e outros órgãos que quantificam a saúde pelo mundo, que existiam 13 a 16 tipos de dores de cabeça. As cefaleias migranosas, pulsáteis, localizadas na fronte, na lateral da cabeça, na base do crânio, tensionais, entre outros. 3 anos depois, mais ou menos 76, 77, a indústria farmacológica começou a perceber que ela perdia um pouco de medicamento, porque eram vendidos 10 medicamentos para dor de cabeça específicos para cada um. E a gente foi descobrindo que as dores de cabeça são por inúmeras causas emocionais, relacionadas ao trato gastrointestinal, entre outras fontes. E aí, em 80, já tinham 23 tipos de medicamento para dor de cabeça. Hoje a gente consta com mais ou menos, de acordo com os dados da OMS, com 40 a 45 medicamentos para cefaleia, em que todos são passados livremente, com propaganda de televisão, com o lobby todo da indústria farmacológica, outdoors e tudo mais, que esses são os grandes abatedores das dores de cabeça. Sendo que hoje a gente ainda não evoluiu nessa questão de dosagem específica para controle de cefaleias, e você só consegue, obviamente, remediar essas dores de cabeça, essas cefaleias, repetindo, com esse tipo de medicação, sem saber a causa dessa dor de cabeça. O que atrapalha muito também são as subespecialidades. A medicina tradicional chinesa não subdivide a própria medicina, ela não é repartida, e sim unida, como se houvesse um clínico geral que também fosse especialista em psiquiatria, em ortopedia, em ginecologia e outras áreas. Isso acaba ajudando porque o olhar do profissional se torna um olhar mais abrangente e não apenas catedrático e ortodoxo,
de você olhar apenas um punho, um dedo, né, a garganta e esquecer de todo o resto. A gente pode observar que dores de garganta para o processo inflamatório, obviamente, a mudança de tempo pode ser causada por isso. Obviamente, uma bactéria alojada na garganta também pode causar esses processos. E que a medicação seria os anti-inflamatórios, obviamente, e diante de uma bactéria, de um fator patogênico mais específico, os antibióticos. Né? Mas qual é a origem? Por que se repete? Né? Então vai todo mundo tomar os medicamentos anti-inflamatórios, os analgésicos, para tratar as dores de garganta, e daqui a 3 meses esse paciente retorna? Esse paciente que retorna, ele retorna 3, 4 vezes ao ano, 5 vezes, 2 vezes ao mês, e isso lota o consultório. Só que lotar o consultório, para quem trabalha, é bom porque requer financeiro. E o financeiro mantém o profissional, obviamente, a gente sabe disso. Mas é um lotado sem qualidade, porque continua propagando a ideia de que você só tem que remediar, e a especificidade dessa origem disso tudo é ineficaz. Né? E o que a gente começa a observar na prática terapêutica e no dia a dia, no consultório, é que se esse paciente, por algum momento, ele famosamente engole os sapos da vida, porque todo mundo acorda cedo para buscar dinheiro, para pagar contas, para buscar o filho na escola, para ouvir lamentos de outros profissionais ou no trânsito, para se cobrar no trabalho, se cobrar como mãe, como pai, como esposo, como esposa. Então, a partir de que momento esses sapos da vida e essa correria que se vive nos dias atuais pode causar uma dificuldade na deglutição ou processos infecciosos e inflamatórios na região da garganta? A física quântica demonstra que o quantus, né, a propagação dos estímulos, pode ser não apenas orgânico, vindo de um órgão específico ou vindo de um fator patogênico externo e alojando na garganta, mas pode também ter muita relação com as emoções. Principalmente essa coisa do não engolir, não tolerar, ou uma dificuldade absurda de se expressar. A não expressão, a medicina chinesa diz que o coração se abre na língua. Então, se você não se expressa, não verbaliza, não consegue quantificar e espalhar suas emoções à frente, esses sapos, essas estagnações, elas ficam cada vez mais evidentes. E onde mais elas vão aparecer? A nível hepático, de fígado, vesícula, quadro digestivo e também a nível de garganta. Mas se a gente não tem essa observação, ou a correria do dia a dia não deixa que observamos essas mudanças corporais e que o corpo fala, mas a gente não escuta, obviamente essas medicações elas vão vir, vão ajudar na sua infecção de garganta ou apenas na dor de garganta. Elas vão abrandar os sintomas, os sinais vão melhorar, né? Mas você continua com o mesmo estilo de vida, com o mesmo quadrante específico do cotidiano, da forma que você leva isso à frente. A gente tem que ter a ideia de que a medicação ela atua sim como um fator emergencial, mas qual é a razão para que isso está acontecendo com você ou comigo? Né? O dia a dia específico de cada um faz você criar certas cascas que impossibilitam você enxergar você mesmo. O si mesmo fica muito prejudicado. E você consegue apenas olhar o outro, né? Os erros do próximo, do filho, da filha, do namorado. Mas a si mesmo é uma coisa impressionante. Ela pode até te causar algumas emoções a partir do momento que você der de frente com elas, né? Mas saibam que as emoções em si, elas são totalmente exatas e totalmente funcionais. Elas ajudam. Né? Em medicina chinesa, a gente propaga a ideia de que todas as emoções devem ser experimentadas na vida, nos anos que se passam, nos meses, nas semanas e a cada hora. Né? Então, nessa hora, eu posso estar apresentando alegria, que a gente está falando para vocês, euforia em determinado momento.
Mas eu posso e devo experimentar durante o dia a raiva, a irritabilidade, o medo, a tristeza, são emoções normais. Mas se você se depara com o quadro do seu paciente, do seu vizinho, do seu familiar, ou a si mesmo conseguir observar, que tem uma emoção específica que fica somatizando e empurrando fortemente o seu dia a dia, por exemplo, eu acordo melancólico, me sinto melancólico, a minha relação amorosa é melancólica, no meu trabalho eu refiro melancolia, essa emoção ela já começa a ser lesiva para o organismo. Mas qual é a medicação que trata a melancolia? Os tarja preta, os que inibem certas substâncias cerebrais, os que propagam o famoso bem-estar sintético. O bem-estar sintético é uma loucura, é uma insanidade pensar desse jeito, né? Então temos que observar e ter uma consciência mais forte de todo esse processo de adoecimento. Não é culpa do médico, não é culpa do fisioterapeuta, não é culpa da Sociedade Médica de Cardiologia indicar medicamentos para hipertensão. É a função deles. Mas a base da medicina, a base da biomedicina, digamos assim, todas as áreas unidas, ela é muito ortodoxa, ela é muito separada, ela é separatista, ela diminui o corpo humano a certas áreas específicas em que deve haver uma inervação para isso, uma vascularização para isso, uma coisa que funcione especificamente para isso. E ela acaba se atrapalhando porque a própria indústria da medicação, a indústria farmacológica, ela te vende uma medicação e passa para os médicos estudarem ou ouvirem desses palestrantes dessas indústrias, que eu não sou contra todos, eu tenho familiares que são representantes de medicamento e são empregos e os caras são bons nisso, devemos reconhecer, mas que tecnicamente ele não estudou fisiologia humana, ele no máximo ele decorou fisiologia humana, né? E decorar fisiologia para quem já estuda já é altamente difícil, né? Então não é apenas olhar e passar a informação à frente. Mas voltando, tem uma medicação que é muito vendida, eu acredito que você também já utilizou em algum momento, ou vai utilizar, ou vai pelo menos ser indicado, em que ela repõe a cartilagem do joelho, né? Veja bem, repor a cartilagem do joelho é uma complicação você pensar assim. As cartilagens elas não são inervadas, elas não são vascularizadas. Então como é que essa química toda que é vendida pela essa medicação vai chegar lá nessa articulação e nessa cartilagem? Como é que essa cartilagem vai se readaptar, né, para estabilizar qualquer movimento ou impedir dor ou determinada circunstância? Não dá, né? Isso a gente tem que ter consciência e começar a entender que a cura e a melhor farmácia está dentro da gente, né? Eu digo que os melhores medicamentos são os medicamentos da consciência, né? Se você está apto a entender o que está acontecendo, isso se torna mais fácil para o seu processo de cura. E, obviamente, mais fácil para você indicar um caminho mais fácil para o seu médico estar te ajudando, né? Porque é muito fácil culpar o médico, é muito fácil falar para o médico não me dá atenção, o médico prescreveu alguma coisa para mim de cabeça baixa e nem me olhou, mas olha só, ele não está te olhando por uma outra problemática. Ele não está te olhando porque a base da medicina ela está passada à frente como específica apenas. Ela esqueceu o lado humano. Então, quando os caras estão lá em cima de um palco fantasiados de grandes mestres de todos os tempos, com capotes verdes e falando que Hipócrates, né? Hipócrates é o grande mestre médico. E eu fico pensando, Hipócrates na realidade ele deve estar se remoendo dentro do caixão ou da cova, porque Hipócrates era altamente humanista, né? Então o cara que prescrevia banhos, que hoje é julgado pela própria medicina, e que os banhos não são funcionais, que isso é empírico, que isso é xamânico, isso é qualquer forma que diminui outro tipo de tratamento a não ser o alopático, deve ser menosprezado, né? Então veja bem, é difícil você conseguir até entender, mas se você fizer algumas reflexões, isso é totalmente plausível, que se a base, se o alicerce todo do pilar médico não está sendo humanista, e sim de especificidade e tecnologia, sou a favor da tecnologia sim, mas só a tecnologia sem escutar o paciente, sem botar o ouvido
na queixa do paciente específico, para você desenvolver essa ideia, não dá. É triste, né? É um processo que vai sendo cada vez mais martirizado pela sociedade, a mídia vai cair em cima dos próprios médicos e a medicina vai se tornar pobre, como está se tornando. Alguns pensadores, né, doutores em crises da biomedicina, vou citar para vocês mesmos procurarem Madel Terezinha Luz, a Marlene Cabral Nascimento, essas pessoas têm grande abrangência de estudo para levantarem o porquê da medicina está se tornando uma dificuldade. A relação médico-paciente cada vez mais difícil ou com um tempo muito curto. Mas observem, se esse médico se formou por amor à medicina e vai trabalhar com planos de saúde, que é uma grande máfia instalada na nossa sociedade, vocês sabem quanto um plano de saúde paga para um médico que estudou 6 anos, mais 3 anos de residência, com plantões de 24 horas direto, dobrado, às vezes 48, e congressos e tudo mais, que ele realmente deve ser bem pago por isso, é o mínimo que se espera? R$10, R$13, R$15, R$8, R$6 por consulta. Então veja bem, se você pega uma base que ele atende a 8 a 10 reais a cada paciente e você encontra uma fila de 30 pacientes na sua frente, é porque obviamente o amor da medicina existe, mas não tem como fazer um bom trabalho atendendo em 5 minutos ou 5 segundos, né? Com cabeça baixa, prescrição rápida, em que muitas vezes ele está super cansado, mas é o único jeito dele manter uma renda. Então vale a pena você propriamente refletir, porque mas o Dr. Yuri é contra os planos de saúde. Sou contra. Sou contra não da qualidade dos planos, porque tem planos bons que oferecem benefícios para os pacientes em termos de saúde. Mas veja bem, não está passando de um SUS com ar-condicionado. As filas estão gigantes. Você está sendo mal atendido, então tem alguma coisa errada, né? Então é o perfil médico que está errado? Em algum momento, sim, principalmente no pilar, na faculdade. Esse cara na faculdade está sendo ensinado de forma técnica. Isso é isso e pronto, e acabou. E saúde não tem isso, é isso. Saúde não é tão específico como a matemática. E até mesmo a matemática não é mais específica hoje em dia, né? A física quântica está demonstrando que Newton teve o seu papel até determinado momento, né? Não estou subestimando Newton, é até uma heresia falar isso, mas as coisas caminham, né? Não tem um perfil que você é determinado para poder utilizar isso, né? A não ser os cirurgiões. Os cirurgiões, obviamente, eles são técnicos demais porque devem ser técnicos. O cara não pode ter achismo no momento de uma retirada de baço por um acidente, por exemplo, né? Mas eu questiono em algum momento, e você mesmo pode questionar um cirurgião, um amigo, você mesmo está assistindo, que numa abertura de abdômen, por exemplo, para qualquer procedimento cirúrgico, você estudou e já fez esse mesmo mecanismo durante 6 mil vezes na vida, cada abdômen é um abdômen. Mesmo a anatomia sendo a mesma, né? Então, o porquê? O porquê é o questionamento. Vamos questionar o plano de saúde, né, que está te fazendo pagar 600, 700 mil reais, você, a família, e que está sendo um plano ineficaz, que te ajuda em emergência. Sim, emergência. Eu tenho um plano de saúde para emergência, né? Porque marcar consulta é uma coisa complicada. Ser atendido por um profissional que está correndo porque o plano o paga mal também é complicado. Então, o que é que a gente faz? Qual é a saída, né? Esperar pelo governo para aumentar a qualidade do SUS? Esperar pela medicina em mudar toda a sua base? Impossível. A medicina não vai mudar a base dela. Talvez ela vai ser julgada em algum momento e nesse julgamento ela se torna ampla a um debate de que ela tem que mudar a sua base. Não mudar totalmente, mas incluir. A inclusão de uma medicina humanista e não repartida, e isso é de emergência, né? Essa característica ela tem que existir o mais rápido possível, porque vai acabar contribuindo para a formação de novos médicos com boa qualidade humana de atendimento, né?
e não catedráticos demais, entre outras qualidades que eu julgo serem difíceis para se manter uma relação médico-paciente. Ressalto que não é o médico, ortopedista, oftalmologista, não estou fazendo uma crítica sugestiva a esse tipo de público específico, mas o médico que eu digo, o biomédico, tá? A quem está na saúde, levando qualquer tipo de tratamento ou cura à frente. Queria ressaltar também, além desses pilares de sustentação, de que a crise biomédica está instalada no nosso país há algum tempo, vamos colocar de 20 anos para cá, sendo mais específico, de 17 a 18 anos para cá. Mas observem, além da medicalização, além da indústria da doença, que é a indústria farmacológica, que impõe sobre a sociedade a cura através do medicamento, a gente ainda consegue perceber que outras áreas elas são diminuídas pela própria medicina. A diminuição dessas outras áreas não tem uma base concreta para que esses profissionais sejam julgados como menores, né, de forma alguma. A gente pode dissecar cadáveres juntos e eu te explicarei a mesma intensidade do que um cara que pode também dissecar o mesmo cadáver. Então, vamos por partes. Vamos fazer uma integralização da saúde, uma medicina integrada, que eu acho que pode proporcionar bem-estar físico, mental, psíquico, social para a sociedade, e eu te garanto que em termos financeiros, qualquer profissional que se julgue financeiro primeiro, ele vai manter o seu padrão, digamos assim, né? Isso é um pouco só sobre alguns questionamentos de pilares da biomedicina e por que a crise da saúde, né? E o próximo encontro a gente vai falar sobre adoecimento. Muito obrigado, fiquem bem, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou pretender sempre fazer vídeos de 20 a 25 minutos para não que seja tão maçante, mas de discussões e ideias que levantem um pouco mais de consciência na população e passado isso à frente. Um grande abraço, fiquem bem, saúde, paz e luz para todos. Muito obrigado.